Fala, rapaziada do canal Opinião Palestrina, Kelpson Thiago para mais um vídeo aqui do canal. Já peço para você se inscrever, curta esse vídeo se você gostar, compartilha aí com seus amigos, compartilha nos grupos do Palmeiras e ajuda o nosso canal a crescer, a encontrar aí mais palmeirenses que queiram assistir, né, os nossos conteúdos. E no vídeo de hoje a gente trouxe uma enquete, na verdade é uma discussão aí que já rola há algum tempo, né, desde que o Dudu chegou ao Palmeiras e passou a ganhar títulos atrás de títulos, colecionar boas apresentações, números incríveis, enfim. E aí sempre vem à tona, né, a discussão, quem é mais importante, ou quem é melhor, ou quem representa mais para o torcedor palmeirense, Dudu ou Edmundo? É claro que essa resposta depende de uma série de fatores, né, rapaziada? A sua idade, que tipo de futebol você gosta, a sua história com cada título que foi conquistado pelos dois, né, as épocas diferentes. Palmeiras, quando o Edmundo chegou, estava na fila, né, há 16 anos, não ganhava nada, enfim, aí acaba com o jejum ali naquele jogo contra o Corinthians no Paulistão. O Dudu chega numa situação semelhante, digamos assim, né? O Palmeiras até tinha conquistado uma Copa do Brasil em 2012, um Paulistão em 2008, mas na realidade já vinha aí de uma década meio que perdida, né? O Palmeiras muito mal e ainda mais se a gente for levar em conta que ele chegou em 2015, logo depois daquele ano trágico de 2014 do centenário, dá pra gente até comparar situações, mas claro, cada uma ali com a sua história, né, com as suas nuances. Agora, é claro, se você é um pouco mais velho, se você acompanhou o Edmundo, muito provavelmente você tenha boas memórias do Edmundo, né, jogando com a camisa do Palmeiras, mesmo que ele tenha jogado apenas, entre aspas, né, 2 temporadas e meia ali. Ele chegou no Palmeiras em 93, jogou as temporadas de 93 e 94, acabou saindo em 95, até por conta de divergências ali em relação ao Lucho, enfim, a gente vai contar um pouquinho aqui as trajetórias de cada um, mas é evidente, se você tem mais de 35, 36 anos, ou de 40 para cima, muito provavelmente você pegou aquela fase áurea, né, do Edmundo no Palmeiras, deitando e rolando em cima dos rivais, fazendo muitos gols, irreverente, né? E ele ia para cima, ganhou o apelido de animal justamente pela sua agressividade em campo, né? Então, assim, são jogadores com características relativamente diferentes, mas que atuavam na mesma faixa de campo, né? O Edmundo, ele tem uma média melhor de gols, né, do que o Dudu. É claro que o Dudu tem muito mais jogos, mas a gente vai destrinchar um pouquinho aqui. Mas é interessante a gente discutir aqui, né? Eu vou trazer uma série de dados, de informações, de números, e aí vou deixar nas suas mãos para você decidir, né, quem é maior para o Palmeiras, Dudu ou Edmundo. É claro que o Dudu também, ele está com um contrato vigente, então ele tem tudo aí para escrever ainda mais seu nome na história do Palmeiras, né? Já está na história, mas tem tudo para aumentar os seus recordes, os seus gols, número de jogos, número de títulos. Então, a cada dia que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passa, o Dudu acaba crescendo ainda mais no conceito do palmeirense. Mas a gente vai trazer essa discussão justamente porque são jogadores importantes da história do Palmeiras e sempre existe esse tipo de comparação. Então a gente vai entrar no clima aqui, vai brincar um pouco, falar um pouco das duas carreiras. Sem mais delongas, vou passar aí para vocês uma série de dados para a gente começar a entender, né, quem que é mais importante para o Palmeiras no coração do torcedor palmeirense. Então vamos começar, rapaziada, falando dos números gerais. Então, Dudu, como eu comentei, né, ele chegou no Palmeiras em 2015, ficou até 2020, até o meio de 2020, foi emprestado por um ano para o Al Duhail do Catar e depois voltou no meio de 2021 e segue no Palmeiras agora. Então são muitas temporadas jogando pelo Palmeiras. Já o Edmundo, ele jogou as temporadas de 93, 94 e 95, também saiu durante a temporada de 95 e ele retorna para o Palmeiras em 2005 e 2006, 11 anos depois, já em final de carreira. Mas mesmo assim fez muitos jogos, muitos gols pelo Palmeiras. Mas vamos lá, ó, Dudu, 351 jogos e muito importante, gente, esse vídeo está sendo gravado no dia 11 de abril de 2022. Então são os números, evidentemente, do Dudu até agora. É claro que, como a gente comentou, ele tem contrato, vai fazer muito mais jogos com a camisa do Palmeiras, mas estamos fazendo o vídeo hoje, então logo os dados são até hoje. 351 jogos, 203 vitórias, ele marcou 78 gols e foi expulso 5 vezes. Eu coloquei as expulsões aqui porque chama atenção o número de expulsões do Edmundo, tá? E aí eu deixo aqui para você, né, o que tá em verde são números melhores em relação aos números que estão em vermelho, tá? Então toda vez que você vê número verde ou vermelho é porque o que está em verde é porque o jogador tem melhores dados do que o outro, tá? Já o Edmundo fez 223 jogos, tem 125 vitórias,
marcou 99 gols e, como eu falei, 8 expulsões na carreira, né? O Edmundo ele era marcado pelo seu temperamento, então se a gente pegar só o ano de 93, foi o ano da chegada dele, ele tem 6 expulsões só nesse ano. Então ele ia pra cima mesmo, enfim, praticava, né, jogadas violentas. Na época era um outro futebol, né? Hoje em dia, talvez o Edmundo fosse expulso muito mais vezes, né? Mas naquela época o juizão deixava jogar, mas de vez em quando os caras exageravam. E o Dudu mesmo assim foi expulso 5 vezes, né? Não é um número baixo, mas pelo tanto de jogos que ele tem, pelo número de temporadas, dá uma média aí de 1 expulsão por temporada, então nada demais, né? Mas o Edmundo, por ter jogado menos temporadas, chama atenção aqui, principalmente pelo ano de 93. Então aqui, pessoal, a primeira divergência importante, né? O Dudu já jogou muito mais do que o Edmundo. E são muito mais temporadas. Se for contar aí no total, se fosse fechar, o Dudu tem 7 temporadas pelo Palmeiras, né? Contando metade da temporada de 2020 e metade da temporada de 2021. E na verdade, estou contando já com a temporada de 2022 que está rolando e ele vai jogar provavelmente até o final dela, né? Já o Edmundo, ele tem aí basicamente 4 temporadas e meia, né? Então, evidentemente, isso reflete nos números. Então, o Dudu tem mais jogos, evidentemente tem mais vitórias. O Dudu também pegou um período bom, né? Assim como o Edmundo, né? Tinha um timaço ali, o Palmeiras já na era Parmalat, mas o Dudu nesses quesitos aqui tem números melhores, com exceção no número de gols. Então o Edmundo ele era mais goleador do que o Dudu, né? O Dudu inclusive voltou pro Palmeiras e já deu entrevista, né, falando que ele tá jogando muito mais pro time. De fato, a gente tem acompanhado o Dudu esse ano, ele tem jogado muito bem, mas tem jogado mais pro coletivo do que tentado, né, fazer mais gols. Enfim, ele que não tem a finalização como forte, né? Tanto é que ele tem mais de 80 assistências aí pelo Palmeiras. Eu não consegui levantar os dados de assistências do Edmundo, então por isso não coloquei aqui no comparativo. Mas o Dudu ele tem mais assistências do que gols. Então assim, a participação dele, né, a importância dele para o time nessas temporadas, ela é vital. A gente pula agora, rapaziada, para o segundo quadro, a gente vai falar da média de gols. Então o Edmundo, que tem 99 gols, ele, por ter feito menos jogos, tem uma média melhor, né? Praticamente o dobro de gols por jogo do que o Dudu. Então o Edmundo, de fato, era muito mais goleador do que o Dudu é atualmente. Se a gente levar em conta aí que o Dudu tem mais um tempo de contrato e provavelmente deva jogar mais alguns anos no Palmeiras, é muito possível, né, que o Dudu passe o Edmundo em números absolutos, mas dificilmente vai conseguir, né, fazer mais gols por jogo do que o Edmundo. Agora a gente vai falar dos gols em clássicos, rapaziada. É uma dessas métricas que a gente usa, né, para entender qual é o comportamento desses dois jogadores aí diante dos maiores adversários, dos maiores rivais, né? Então o Edmundo no total ele fez 38 clássicos e nesses 38 clássicos ele anotou 14 gols, tendo uma média aí de 0,37 gols por jogo, ou seja, a cada 3 clássicos ele guardava um. E aí a gente tem os números individuais aqui, né, contra o Corinthians, São Paulo e Santos. E contra o Corinthians era a melhor média dele, né? A cada 2 jogos ele deixava um ali, média de 0,5, um número próximo ali em relação ao São Paulo. E contra o Santos aí uma média bem menor, né? Apenas 2 gols em 12 jogos. Já o Dudu tem muito mais clássicos, né, disputados, são 62 clássicos, que dá uma média aí de 0,17 gols por jogo. Também nos clássicos é a metade da média do Edmundo. Então é claro, o Dudu ele disputou muito mais clássicos, mas é inevitável, né? O Edmundo realmente fazia mais gols, era mais goleador e era mais decisivo nos clássicos, pelo menos é o que a gente está vendo aqui nos números, né? Eu sei que o torcedor mais jovem aí que ama o Dudu de paixão, né? Fala, pô, mas como assim? Mas são os números, né? Tô trazendo aqui os números. Na frieza dos números, o Edmundo era mais decisivo nos clássicos, ponto. Isso não tem discussão. Os números eles não levam desaforo para casa, como eu costumo dizer. Agora a gente parte para um outro dado aqui, que é o número de títulos. Então o Edmundo ele termina, né, as suas 2 passagens pelo Palmeiras com 5 títulos. Todos os títulos que o Edmundo ganhou foram na primeira passagem, entre 93 e 95. São os 2 títulos do Brasileirão de 93 e 94, os 2 paulistas de 93 e 94 e o Rio-São Paulo também em 93. Já o Dudu, no currículo, ele tem 8 títulos. Se a gente levar em consideração que ele saiu no meio da Libertadores de 2020 e retornou no meio da Libertadores de 2021, aí fica a seu critério, né, colocar ou não no currículo, mas está lá, ele participou das 2 Libertadores, uma na fase inicial, outra na fase final, como a gente disse, né, foi super importante lá nas quartas e nas semifinais, fazendo gol, né, contra o Atlético Mineiro, fazendo gol contra o São Paulo, e foi super decisivo.
Além das duas Libertadores, ele tem 2 brasileiros, os de 2016 e 2018, a Copa do Brasil de 2015, o primeiro título dele com a camisa do Palmeiras, mais recentemente a Recopa Sul-Americana e os Paulistões, né, de 2020 e 2022. Então, se a gente for colocar nos números, aí neste caso o Dudu ele dá de lavada no Edmundo, né, até pelo tempo de casa. Então são 8 títulos, ele teve mais oportunidades, né, de disputar campeonatos e foi mais vencedor do que, já é mais vencedor do que o Edmundo, né, como a gente disse. O Dudu segue a carreira dele no Palmeiras até abril, 11 de abril de 2022, o Dudu tem 8 títulos. Provavelmente, tomara, né, que ele ganhe muito mais títulos com a camisa do Verdão. E aqui, rapaziada, eu trouxe um outro quadro diferente aqui, né? Eu coloquei, assim, alguns destaques dos dois vestindo a camisa do Palmeiras, né? Então, o que cada um fez de diferente chama atenção e a gente vai falar um pouquinho aqui de cada um, tá? Então, o Edmundo, ele fez 2 gols na final do Rio-São Paulo de 93, teve participação direta aí em um dos títulos que ele conquistou aqui pelo Palmeiras. Ele foi artilheiro do Brasileirão com 11 gols e fez o gol do título no Brasileirão de 93, naquele jogo contra o Vitória. Então o Palmeiras não ganhava o Brasileirão ali há mais de 20 anos também, e ele foi lá e fez o gol do título do Brasileirão de 93. E ele também fez o gol no jogo de ida, né, na final, diante do Corinthians em 94. Então o Palmeiras ganhou o Brasileiro de novo em 94 e ele fez mais uma vez um gol na final. E em 93 foi a melhor temporada dele pelo Palmeiras, né? Fez 27 gols, inclusive foi para a seleção brasileira nesse ano, né, para a disputa da Copa América, mas acabou ficando de fora da Copa do Mundo, que para muitos na época foi uma grande injustiça, porque o animal estava jogando demais aquela temporada, aquele período áureo do auge da carreira dele. E agora o Dudu acumula, né, é interessante porque ele tem uma série de recordes pelo Palmeiras, né? Ele é o maior artilheiro e o mais vitorioso do século XXI. Então nenhum jogador do Palmeiras dos anos 2000 para cá venceu mais e fez mais gols do que ele com a camisa do Palmeiras. Ele é o segundo jogador com mais jogos no século XXI, só perde para o Marcão. E em breve ele vai passar, né? Porque o Marcos está com 392 jogos, o Dudu já está com 351. O Palmeiras deve fazer aí pelo menos mais uns 60 não, acho que mais uns 50 jogos na temporada, se tudo der certo, né? Então o Dudu deve passar e ser o jogador com mais jogos no século XXI ainda essa temporada. E no Allianz Parque especificamente, ele é o jogador com mais jogos, mais vitórias, mais gols e mais assistências, né? Então o cara domina o Allianz Parque, né? Falou em Allianz Parque, Dudu jogando, o cara arrebenta, tem todos os recordes ali dentro do Allianz. E outros 2 destaques agora de gols, né? Ele fez os 2 gols da finalíssima da Copa do Brasil, aquele jogo de volta, né? O primeiro ano dele como jogador do Palmeiras. Para quem não lembra, ele fez aqueles 2 gols decisivos. E mais recentemente o Dudu tem gols em cima do Atlético Mineiro e do São Paulo nas quartas e nas semifinais da Libertadores de 2021, ano em que o Palmeiras se sagrou tricampeão da América. Então esses são os grandes destaques aqui das carreiras deles. É claro, existem uma série aí de outros jogos importantes, né, de jogos decisivos que eles anotaram gols, mas a gente trouxe aqui um resumo, né, do mais importante, só para a gente ter uma discussão, um debate aqui em torno do desempenho dos dois com a camisa do Palmeiras. E para finalizar, rapaziada, eu coloquei aqui um dado interessante, né? Muita gente não lembra, não sabe, principalmente os mais novos, o Edmundo, né? Falando de rivalidade, né? O Edmundo ele chegou a jogar 7 meses pelo Corinthians. Então, na temporada de 96, ele se transfere para o Corinthians e ele chegou a fazer 2 gols em cima do Palmeiras, né? O Palmeiras foi campeão disparado daquele Campeonato Paulista, mas naquele Paulistão o Edmundo chegou a fazer 2 gols no Palmeiras, jogou 7 meses, depois ele se transferiu para o Flamengo, mas é um dado curioso, né? Além de ter jogado contra o Palmeiras, ele anotou gols contra o Palmeiras. Então, para aqueles mais fervorosos, né, que falam, poxa, mas como que o cara veste a camisa do Corinthians, né, depois de ter jogado no Palmeiras, enfim, existem muitas discussões em cima disso. Inclusive, quando o Dudu foi embora, um dos meus pensamentos era, poxa, para o Dudu voltar e jogar em outro clube vai ser muito fácil, né? Claro que ele veio numa condição de empréstimo, mas hoje em dia, eu não duvido mais de nada, tá, gente? Eu não abraço, assim, jogador, não compro a ideia de jogador, beijar escudo. Isso, pra mim, assim, é claro que o Dudu aprendeu a gostar do Palmeiras, mas se amanhã o Corinthians faz uma proposta indecente pro cara, por que ele não iria, né? Claro que ele tem uma identificação muito grande com o Palmeiras, mas eu sou pés no chão, não fico me iludindo achando que o cara nunca mais
vai vestir a camisa de um rival. E para quem não lembra, o Dudu, antes de chegar ao Palmeiras, já estava negociado com o Corinthians. Dizem também que com o São Paulo, então dizem que ele pegou um voo com destino a Itaquera, estava indo para o Morumbi e acabou desviando lá para Barra Funda, né? O que contam aí nos bastidores. O Matos fez uma manobra ali e foi uma surpresa para todo mundo, para a imprensa, para os torcedores, né? A chegada do Dudu ao Palmeiras foi um grande chapéu, né? Ficou conhecido aí como episódio do chapéu em cima dos rivais. O Dudu chegou ao Palmeiras, mas o destino do Dudu poderia ser muito diferente do que a gente viu depois de todos esses anos, né? Ele poderia ter muito bem ter jogado em um desses dois rivais, mas a história mostra, né, que ele veio para o Palmeiras, fez mais de 350 jogos até aqui e é um dos grandes ídolos do torcedor palmeirense, principalmente aqueles mais jovens, aqueles que acompanham o futebol aí a partir de 2015 ou pelo menos a partir de 2010, tem pelo menos aí uns 20 anos de idade, 20, 22, já tem boas lembranças aí do Dudu com a camisa do Palmeiras. Bom, rapaziada, muita informação, né? São muitos dados. Claro, né? Como eu disse no início, avaliar quem é maior para o Palmeiras, cada um tem sua métrica, cada um tem seus argumentos. Se a gente for levar em conta só os números, tem números que para o Edmundo são mais favoráveis, tem números que para o Dudu são mais favoráveis. Ambos, evidentemente, são importantes, ambos são ídolos. É claro que cada um tem uma história com esses dois jogadores. Para os mais jovens, acho que 90% vai votar ou vai escolher, né, o Dudu como maior para o Palmeiras em relação ao Edmundo. E aqueles que são mais velhos, aqueles que acompanharam aquela fase áurea da Parmalat, vão pensar, poxa, mas aquele time jogava mais, e o Edmundo jogava mais, o Edmundo era mais goleador, o Edmundo era mais decisivo. Então cada um coloca ali na balança, né, o que faz mais diferença para determinar se um jogador é maior para o Palmeiras ou não em relação ao outro. Mas para não ficar em cima do muro, eu tenho até um caos para contar, né? Quando o Edmundo voltou, eu fui assistir um jogo no Palestra Itália, né? E no meu auge ali dos 15 anos, o Palmeiras perdeu um jogo pro Ipatinga na Copa do Brasil, foi eliminado e o Edmundo perdeu um pênalti no final, né? Acho que não lembro se foi o último, mas ele perde, o Palmeiras é eliminado. E aí começa um coro, e era no antigo Palestra, né? Eu tava atrás de um dos gols, e no meio da mancha verde. E aí começa um coro, né? Meia dúzia, Ero, Edmundo pipoqueiro. E eu, com 15 anos, eu não conhecia nada de história do Palmeiras, né? Eu acompanhava ali os jogos e tudo mais, mas nunca tinha parado para analisar o que aquele jogador já tinha feito pelo Palmeiras, enfim. Tinha muito pouco conhecimento sobre futebol, não tinha ideia da idolatria que os torcedores tinham pelo Edmundo. E aí eu comecei o coro, né? Ero, Edmundo pipoqueiro. E aí quando eu vi, já estava tomando bordoada de todo mundo ali da torcida, saí correndo ali do estádio porque estava desrespeitando, né, o grande ídolo. Mas depois de um tempo eu fui atrás da história, enfim, para entender o que o Edmundo representava para o Palmeiras. Eu acho que como jogador, né, para aquilo que representa a essência do futebol, de ir para cima, de fazer gol, eu acho que o Edmundo, ele ainda está na frente do Dudu, tá? Agora, a gente não pode fechar os olhos, né, para tudo que o Dudu fez, que é muita coisa. Ele ajudou demais nos títulos brasileiros de 2016, 2018, né? Agora, mais recentemente na Libertadores. Mas eu ainda acho que, para o torcedor mais maduro, o Edmundo ele é um pouco maior do que o Dudu. Mas se o Dudu continuar com essas grandes atuações, ganhando título atrás de título, fatalmente ele se tornará ainda maior do que o Edmundo. Mas isso é uma questão muito relativa, né? Porque minha opinião pode mudar na semana que vem. Mas eu quero saber a sua opinião, rapaziada. Põe aí nos comentários qual é a sua opinião. Essa aqui é a opinião palestrina, mas coloca a sua opinião, me fala o que você acha. Você acha que o Dudu é maior para o Palmeiras do que o Edmundo, ou que o Edmundo é maior para o Palmeiras do que o Dudu? Coloca aqui, eu quero saber o que você pensa. Vai ser bacana interagir com você, então eu aguardo aqui os seus comentários e vou ficar de olho pra gente interagir. Então é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal. Eu peço de novo para você se inscrever, compartilha aí com seus amigos para entrar na brincadeira, né? Quem que é maior para o Palmeiras em relação a esses dois jogadores. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Um abraço e avante palestra!